Olá, meus amigos. Eu sou Roberto Ney, médico radiologista, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e diretor da Clínica de Ultrassonografia do Roberto Ney, em João Pessoa, Paraíba. Hoje eu vou bater um papinho com vocês aqui sobre endométrio. As vias para exame do endométrio são, na realidade, três. A mais importante delas é a via transvaginal. Mas existem situações que você não pode realizar ultrassonografia transvaginal, porque ou é criança, ou é uma paciente virgem, ou é uma paciente com craurose vulvar. Então, no caso da criança não tem jeito, a única via possível é a via transabdominal. Mas naquelas pacientes com craurose vulvar ou que sejam virgens, pode ser oferecido a via transretal. Por quê? Porque a via transabdominal é uma via que deixa muito a desejar. As imagens são mais pobres e as possibilidades de diagnóstico para nós diminuem muito. Então, a via transretal já é uma via que oferece melhores condições de visualização e geralmente torna o exame bastante satisfatório. Os modos das imagens dos ultrassons são de 4 tipos. A primeira delas é a imagem B, que é essa que normalmente você é acostumado a ver nos ultrassons e que todo aparelho possui. Ela nos dá uma informação muito boa sobre o endométrio, que é essa estrutura aqui, e geralmente se presta a bons diagnósticos. Mas, para que se melhore essa qualidade de diagnóstico, nas patologias endometriais, a gente tem mais 2 modos, que são a imagem tridimensional, ou 3D, que nos oferece uma maior riqueza de detalhes quando o exame é bem executado por um profissional experiente e um aparelho de boa qualidade, logicamente. E ainda temos a histerossonografia, na qual inoculamos na cavidade endometrial através de uma sonda de Nelaton número 6, infantil, nós inoculamos líquido ou contraste na cavidade endometrial e com isso nós enchemos a cavidade de líquido e com isso nós temos melhores condições de vermos pequenas lesões, nós temos uma condição espetacular para ver sinéquias, que geralmente a gente não consegue ver simplesmente pela imagem B, apesar de que as sinéquias podem ser bem vistas também na ultrassonografia 3D. E nós temos, por exemplo, condições de examinar se há uma adenomiose na periferia das paredes endometriais. Podemos ver muitos detalhes, os miomas submucosos, os pólipos, são muito bem visíveis através da histerossonografia. E por último, nós temos a possibilidade das imagens com Doppler. Mas o Doppler não vai ser motivo desta nossa conversa de hoje, porque praticamente daria uma palestra longa e que não dá para ser feita juntamente com isso, porque senão iria demorar muito. O endométrio normal, na sua fase inicial do ciclo, durante a fase menstrual, ele geralmente se apresenta linear e de baixa espessura. Porém, sua espessura pode apresentar-se um pouco aumentada e o aspecto do endométrio heterogêneo devido à presença de coágulos. À medida que a fase do ciclo avança e nós examinamos o endométrio, a gente começa a ver um aspecto trilaminar, ou seja, uma parede que o define anteriormente, contorna o fundo e projeta-se também posteriormente. Essa imagem é hiperecogênica, ou seja, bastante branca. Interiormente a estas paredes, nós vemos uma área hipoecoide, que corresponde ao tecido da parede endometrial, e no centro dela uma linha branca, que corresponde à cavidade colabada. Esta imagem, logo após a menstruação, começa a se formar e vai aumentando de espessura à medida que o tempo passa, até o período da ovulação. A gente tem que ver se esse endométrio está uniforme, se ele está homogêneo ou heterogêneo,
e se está simétrico ou assimétrico. É importante dizer que na fase periovulatória, esse endométrio deve ter atingido uma espessura de pelo menos 9 milímetros quando se está fazendo uso de um protocolo para paciente engravidar. Por quê? A implantação só vai ser passível de sucesso, geralmente quando esse endométrio tem pelo menos 9 milímetros de espessura. Essa é uma imagem transvaginal, como nós falamos, certo? E aqui nós vamos ter uma segunda fase do ciclo. Então, depois que a paciente ovula, esse endométrio se torna compacto, branco, ou seja, hiperecogênico, e torna-se homogêneo, a gente perde a definição daquelas camadas. Quanto à espessura endometrial, que a gente deve considerar normal, ela deve chegar ao máximo de 15 milímetros nesta fase que tem efeito da progesterona, ou seja, na segunda fase do ciclo, para que nós consideremos essa medida normal. Mas, nos casos da paciente da pós-menopausa, que não estejam fazendo uso de TRH ou usando tamoxifeno para tratamento de câncer de mama, a espessura máxima desse endométrio deve chegar a 5 milímetros em pacientes que não têm sangramento e no máximo até 4 milímetros aquelas pacientes com sangramento. Se o endométrio tiver uma espessura acima disso, ele deverá ser avaliado por histeroscopia e anatomopatológico, porque pode se tratar de uma hiperplasia, pode se tratar de uma atrofia glandular cística, pode se tratar de um adenocarcinoma. Então, nesses casos, a gente tem a obrigatoriedade, quando ele está acima disso, de fazermos uma avaliação através da histeroscopia e do estudo anatomopatológico. Muito bem, meus amigos. Então, aqui nós temos uma imagem do endométrio na primeira fase do ciclo. A imagem dupla capa, com as suas paredes, as áreas hipoecoides do tecido endometrial, medialmente, internamente a elas, e essa linha branca que seria justamente a cavidade vista aqui de forma virtual. Enquanto na periferia desse endométrio é muito importante que a gente veja uma área ligeiramente hipoecoide em relação ao miométrio circundante, que é a chamada zona de transição. Essa zona de transição é importantíssima quando nós estamos avaliando se ela não tem uma invasão tumoral. Em casos de adenomiose, também, que nós podemos ver pequenas áreas císticas nessa região. Então, é importantíssima a avaliação dessa zona transicional. Então, ela deve sempre ser bem observada também pelo examinado. Essa é uma coisa importantíssima e que nós queremos sempre lembrar vocês. Aqui, entrando um pouco na patologia endometrial, nós vemos o quê? Nós vemos aqui o útero, a estrutura uterina, e o endométrio estendido, e preenchido por uma substância mista de áreas com menor e áreas com maior ecogenicidade. Isso pode se tratar de várias coisas. Isso pode se tratar do sangramento menstrual com coágulos. Isso pode se tratar de restos ovulares, no caso de um aborto. Isso pode se tratar de um processo inflamatório. Então, nesse caso, foi visto que se tratava de uma endometrite. Logicamente, você tem de juntar com o quadro clínico para saber com maior facilidade o diagnóstico real da paciente. Aqui é um útero retrovertido. Você vê que ele vem no sentido inverso e nós temos essa imagem ecogênica no interior do endométrio com várias linhas paralelas, que na realidade é um DIU, e um DIU bem posicionado. Esse DIU, para que a gente saiba que ele está bem posicionado, nós temos que ver se a distância de sua extremidade superior ao fundo uterino está abaixo de 25 milímetros, bem como se ele está junto ao fundo da cavidade
e dista pelo menos 5 milímetros do orifício interno do colo, está acima do orifício interno do colo. Então, esse aqui é um exemplo, ele media 15,6 milímetros de distância para o fundo, então um DIU bem posicionado no interior da cavidade endometrial. Aqui nós temos essa imagem de um DIU no interior do colo uterino, é um útero retrovertido. Aqui esse exame foi feito por via transabdominal e um DIU claramente colocado no colo uterino. Aqui nós temos um DIU em posição baixa, olha a porção fúndica do endométrio onde está, e olha onde começa o DIU, e termina praticamente dentro do colo uterino. Então é um DIU mal posicionado, colocado abaixo da posição que deveria ter. E aqui também nós temos o quê? O endométrio livre e um DIU no interior totalmente da cavidade endocervical. Então, ultrassonografia é muito importante para avaliar o posicionamento do DIU na cavidade uterina. E, inclusive, é muito aconselhável que quando se for fazer uma colocação de DIU, se faça acompanhando através da ultrassonografia. Esse é um caso muito interessante. Esse DIU foi mal colocado e então o que é que ele fez? Transfixou a cavidade endometrial e penetrou parcialmente no miométrio. Então é uma heterogenia, uma má colocação de DIU que de vez em quando nós encontramos. Tem vezes que ele chega até a serose e até a ultrapassa em direção à cavidade abdominal. Então, por isso que eu aconselho que se faça a colocação de DIU sob controle ultrassonográfico. Aqui nós temos imagens do endométrio preenchido por líquido endometrial. O líquido bem transônico, que deve se tratar quando ele é transônico de um simples hidrométrio. Muitas vezes a causa disso é uma estenose distal à cavidade uterina, ou seja, uma estenose na região do colo. E aqui nós temos também esse endométrio totalmente distendido e preenchido por líquido denso, como aqui também nós temos, líquido bem denso. Então isso pode se tratar tanto do hematométrio quanto do piométrio, que dão essas partículas no interior do líquido que se tornam ecogênicas. Veja o útero bem distendido, aqui até a porção distal, até do colo, você vê a distensão, e todo o endométrio muito distendido, com esse conteúdo líquido denso. Provavelmente um piométrio ou um hematométrio, aí precisa-se do quadro clínico para se ter uma definição diagnóstica. Aqui é um caso interessante, que nós vemos o endométrio aqui numa fase secretora, e nós temos aqui, na região do ístio, essa imagem anecoide, quer dizer, que tem líquido no seu interior, que nada mais é do que uma diastase da cicatriz de cesárea. Isso aqui se chama de istimocele, ou seja, ela pode ter várias formas, ela pode ser assim linear, ela pode ser quadrada, ela pode ser redonda, certo? Mas isso aí o que é? É a cicatriz que abriu e acumula líquido no seu interior, geralmente sangue menstrual. E quando ela acumula sangue menstrual, geralmente lá pelo 7º dia, esse sangue que estava coagulado descoagula e então provoca, ele se volta para a cavidade e se exterioriza através do colo uterino. E aquela paciente apresenta um corrimento escuro, marrom, mais ou menos após o 7º dia do ciclo menstrual. Então, muitas vezes o médico fica confuso por que ela está tendo aquele corrimento e faz várias pesquisas e não sabe por quê. E muitas vezes é somente por causa disso, o que nós chamamos também de síndrome da cicatriz de cesárea. Uma imagem, novamente, da mesma situação, ó, você vê que o líquido vem do endométrio e entra aqui, ó, depois se exterioriza através do colo uterino. Aqui nós vamos falar numa malformação uterina, que é do útero bicurvo. Você vê, tem uma estrutura corporal uterina deste lado e outra estrutura corporal uterina desse outro. Está vendo? O endométrio aqui e o endométrio aqui. Esses endométrios podem se apresentar simetricamente, mas também podem se mostrar de forma assimétrica, dependendo do estímulo peculiar de cada um.
É muito importante a gente observar um aspecto nesses úteros bicórneos ou nos septados, é que o que é que acontece? Quando a paciente está no início de gestação, você vê muitas vezes o saco gestacional bem conformado de um lado do endométrio. E no outro endométrio, do outro lado, você vê também uma área hipoecoide semelhante a um saco gestacional, que às vezes confunde com a possibilidade de uma gestação gemelar. Mas esse aspecto no endométrio contralateral ao que realmente está grávido é o que corresponde a uma simples reação decidual, tradução ecográfica da reação de Arias-Stella da histologia. Então é importante se saber isso para não confundir uma gestação única com a gestação gemelar. Aqui a imagem de outro útero bicórneo, entendeu? Com as duas cavidades endometriais, essa direita e essa esquerda, ó, muito bem visíveis pela ultrassonografia. Nessa condição nós temos dois úteros completos. Aqui nós temos a cavidade endometrial, aqui a outra cavidade endometrial e dois colos. Isso é o caso do chamado útero de Delfo, que pode ser muito bem avaliado pela ultrassonografia. Aqui novamente, olha, outra imagem dele com endométrio aqui, outro endométrio aqui separados. Aqui nós temos as duas regiões corporais do útero e aqui as imagens dos dois colos uterinos, e aqui a imagem 3D muito bem avaliando a condição de um útero de Delfo. Obviamente a imagem 3D é um útero aqui e o outro útero separado aqui. Então é um útero totalmente duplicado que corresponde a um útero de Delfo. Nesse caso aqui, nós temos uma situação um pouco diferente. Nesse caso aqui nós temos um útero desse lado, um endométrio desse lado, um endométrio desse outro, mas essas duas estruturas corporais uterinas estão unidas, olha, por uma ponte de miométrio. Então já não é mais um útero bicórneo ou de Delfo. Esse aqui é um útero septo, que pode ser um septo simples, né, que é justamente esse tecido que se projeta de cima para baixo entre as duas cavidades endometriais. Você pode também ter a forma do útero arcuado, que é um desses tipos. E aqui, ó, numa imagem 3D, o endométrio, a região do miométrio, da lâmina miometrial, e aqui o outro endométrio do outro lado, uma imagem tridimensional que define tão bem essa situação. Aqui é um aspecto comum no útero na pós-menopausa tardia, que você tem aqui nesse caso, essa paciente que tem clorose vulvar foi feita por via transabdominal. Mas você tem o quê? Calcificações nas paredes miometriais, que são as calcificações vasculares miometriais senis, comuns na pós-menopausa tardia, e o endométrio é preenchido, ele está distendido, mas tem espessura normal, porque nesse caso você mede os folhetos isoladamente e soma os dois para ver se está dentro daqueles parâmetros de normalidade. Mas você tem a cavidade preenchida por uma estrutura necroide, ou seja, líquido, ou uma substância gelatinosa. E aqui nada mais é do que muco, que se encontra com muita frequência nessa fase da pós-menopausa e que é uma estrutura normal, sem nenhum significado patológico e muito comum de ser vista. Aqui nós chegamos a uma situação da histerossonografia. Então você instila líquido na cavidade endometrial e ela tem, excelente condição para ver o que? Esses nódulos hiperecogênicos, que nada mais são do que pólipos endometriais, que são muito melhor visíveis com a instilação de líquido na cavidade, muitas vezes, do que simplesmente pela imagem B convencional. Mas deve-se dizer que a ultrassonografia tridimensional ela tem um alcance também excelente para a visualização desses pólipos quando você não quer fazer o exame da histerossonografia. Por quê? A histerossonografia, apesar de ser muito segura, mas a gente de qualquer jeito tem o risco de carrear alguma infecção para o interior da cavidade endometrial ou até mesmo para a cavidade abdominal.
Então aqui a imagem, muito bem visível, e aqui também, olha, veja aqui, endométrio cheio de líquido, que é esse preto, ó, e o pólipo aqui, hiperecogênico, bem definido e fazendo parte do interior da cavidade endometrial. Olha aqui, o pólipo muito bem definido, hiperecogênico, líquido circundando, e aqui um pólipo um pouco heterogêneo, com área cística interna. Esses casos têm absoluta indicação de histeroscopia cirúrgica e análisis patológico depois. É importante lembrar que, às vezes, essas paredes endometriais, elas contêm calcificações, geralmente pequenas, que podem ser rélicua de uma endometrite, pode ser rélicua de uma curetagem, e às vezes nós temos calcificações volumosas, nos casos de metaplasia óssea do endométrio. E aqui, olha, numa imagem 3D, o endométrio, ó, cheio de líquido, da histerossonografia, e esse pólipo, ó, muito bem definido no seu interior. Então, excelente para a visualização de pólipos, de miomas submucosos, sinéquias e, principalmente, também adenomiose naquela zona de transição com o biométrico. Aqui é um caso de mioma submucoso. Aqui a cavidade estava com líquido e aqui você vê que não é mais hiperecogênico, é uma imagem hipoecoide se projetando, eu digo se projetando para o interior do endométrio, porque na realidade ela não é intraendometrial, ela comprime a cavidade endometrial. Por quê? Porque ela está na parede do endométrio, mas só que ela está abaixo da mucosa. Então você vê uma linhazinha circundante que corresponde à mucosa endometrial. Então é diferente do pólipo, que é intracavitário. Então nós temos uma imagem geralmente hipoecogênica, mas ela pode ser uma imagem heterogênea, se projetando para o interior da cavidade endometrial, onde apenas a comprime. É importante que se meça esses pólipos, porque geralmente eles têm um componente também intramural, se eles estão com mais de 50% dentro da cavidade ou menos, para se orientar melhor o tratamento cirúrgico. Aqui outro pólipo, o endométrio, e aqui ó, o pólipo se projetando para a cavidade endometrial. Aqui nós vamos falar sobre os tumores endometriais. A principal razão para a suspeita de uma tumoração endometrial, que geralmente ocorre na pós-menopausa, então, a principal suspeita vem através de quê? Do espessamento endometrial. Aquele espessamento acima de 5 milímetros em pacientes que não têm sangramento ou acima de 4 milímetros naquelas pacientes com sangramento. O aspecto é muito variado, eles podem ser hiperecogênicos ou mistos, de aspecto misto, com formações císticas regulares ou irregulares na sua intimidade, né? Isso é uma coisa importante de ser vista. Pronto, aqui, ó. Ele aqui, hiperecogênico, com áreas císticas no seu interior. A maioria desses tumores são os adenocarcinomas. Outro tipo de tumoração é rara. E aqui nós temos um tumor altamente hiperecoide. Esses casos têm absoluta indicação que se seja feita a histeroscopia para o estudo anatopatológico, para confirmação. Porque, às vezes, uma hiperplasia endometrial, uma atrofia glandular cística, ela pode também dar uma imagem de espessamento endometrial e, muitas vezes, com essas pequenas áreas císticas internas. Então, é importantíssimo que o diagnóstico seja feito por anatopatológico. O Doppler, nesses casos, também é de grande valia para ajudar no diagnóstico da possibilidade de malignidade. E aqui nós temos um caso também semelhante, que nós temos uma área hiperecoide, um endométrio bastante espessado, com áreas císticas internas, com este aspecto em queijo suíço, que o anatopatológico comprovou tratar-se de um coriocarcinoma. Então são essas algumas das possibilidades do estudo ultrassonográfico do endométrio. Muito obrigado a todos
Qualquer dúvida, o meu Gmail é Roberto Ney, Ney com Y, sp@gmail.com. Qualquer necessidade de alguma pergunta, estamos às ordens para atendê-los. Um grande abraço e até a próxima.